Boa tarde a todos, prazer, eu sou o Diego Garcia, eu sou gerente de vendas da Vega IT. Nós estamos como curadoria da Arena Tech da Expo Hotel 2022. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos vocês. A gente vai começar primeiro com... Você pode colocar para mim aqui o tema, por favor? Com uma palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso a gente tem dois convidados. Primeiro, doutora Silvia Brunelli do Lago, que é idealizadora e DPO e Relações Governamentais da ANPPD, membro efetivo do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados da OAB do Distrito Federal, membro efetivo do Comitê da Cibersegurança da OAB de Guarulhos, advogada especializada em relações governamentais e entidades associativas, advogada com mais de 29 anos de atuação, CEO da SAP ou SAP? SAP? Gestão Empresarial e Treinamentos, escola especializada em treinamentos sobre Lei Geral de Proteção de Dados e treinadora do Grupo de Estudos Avançados da DPO+. Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Por favor. Temos também Marco Antônio. Marco Antônio, ele é gestor e consultor de tecnologia e segurança da informação, 13 anos de experiência na hotelaria, encarregado de tratamento de dados pessoais, membro do Grupo de Estudos Avançados da DPO+, membro do Comitê de Segurança da ANPPD, coordenador regional da ANPPD, consultor de adequação à LGPD e consultor de privacidade de dados. Marco, obrigado, seja muito bem-vindo. E temos também Henrique Bertini, que é CCO da Bean School e gerente geral do Hot Beach Suites Olímpia. Então nós temos aqui dois representantes oficiais e técnicos de LGPD e um gerente geral que vai opinar na parte operacional do hotel para a gente falar de um assunto que é extremamente importante no dia a dia. Eu vou pedir para todo mundo tomar os seus lugares, pegarem os seus microfones. E acho que quem aqui já ouviu falar de LGPD e já estudou alguma coisa sobre, já foi atrás, só para a gente começar. Bacana. Então, pela quantidade, acho que é o normal da hotelaria. Hoje, muita gente sabe que ela está aí, tenta entender o que é, mas muita gente ainda confunde LGPD com um monte de siglas. Nossa, quem nunca? Quem nunca confundiu LGPD com não tenho nada contra. Opa, obrigado, Marco. Então, a nossa ideia inicial aqui é desmistificar, claro, primeiro o que é LGPD, começar explicando um pouco mais, e ninguém mais do que quem conhece tecnicamente do que a doutora Silvia e o Marco, para iniciar a nossa conversa, tá? E aí eu vou começar perguntando do porquê que as empresas precisam se adequar à LGPD e deixar vocês explicarem um pouco sobre esse tema. Muito legal. Gente, primeiro, muito legal estar falando com vocês aqui sobre esse tema, que ainda é muito novo, é uma lei de 2018 que entrou em vigor em 2020. E a pergunta, por que todas as empresas precisam se adequar? Porque é uma lei federal, né, gente? Quem não cumpre a lei sofre algum tipo de sanção. Então, nós temos 3 tipos de empresas. As que vêm pelo amor... tem uma lei nova, vamos entrar em compliance. Temos pouquíssimas nessa situação. A segunda é que vem pela dor, que é justamente por causa das sanções. As sanções da LGPD são várias, mas uma delas é uma multa de até 50 milhões de reais. Quem é que quer tomar multa de 50 milhões? Ninguém, eu sei. Só que é por ocorrência. Imagina tomar 10 no ano. Só contextualizando, fala, nossa, 50 milhões é muito, né? Então, a Amazon tomou uma multa lá na Europa, que não é da lei brasileira, lá não tem limite. Então, fiquem felizes com o limite de 50 milhões. Lá eles tomaram uma multa equivalente a 4,5 bilhões de reais. Bi com B mesmo, de bola. Para você ter uma ideia, como é bom ter só 50 milhões. Imagina se tivéssemos infinitos como na Europa. E ela tomou uma multa em Luxemburgo, né? Que é pequena, né? Em Luxemburgo, Imagina se fosse num país grande. Então, veja como é bom ter o limite de 50 milhões, só que é por ocorrência. Então, imagina que o seu hotel tem um vazamento de dados de 100 titulares. Pode ser vezes 100 essa multa. Tá? Só que os 50 milhões é o teto, então calma, respira, não é sempre 50 milhões. 2% do faturamento da empresa no último exercício, ou seja, nos últimos 12 meses, limitados a 50 milhões, descontados os tributos, mas é do faturamento, não é do lucro líquido. Então, imagina, tomar aí 10
Num ano, você tem aí 10% do faturamento do seu hotel indo embora pelo ralo, tá? Então, realmente é uma lei que ela tem a parte sancionatória muito grave, mas eu acho que pior do que pagar uma multa é você ter a sua imagem exposta. Porque depois que há um vazamento, ainda mais na época de internet, você tem o nome da sua empresa aí em todas as redes sociais, em todos os portais de notícia. E quem é que vai querer se hospedar no seu hotel sabendo que lá os seus dados não estão protegidos? Então, essa é o segundo tipo de empresa, as que vêm por causa de medo das multas, de medo de ter a sua marca aí maculada. Mas tem o terceiro tipo, que é aquele que pensa assim: meu Deus, eu não estou adequado, mas o hotel que está a 50 metros de mim já está. Então, se a pessoa tiver que escolher entre a minha empresa que não está adequada e a outra que tem a preocupação de proteger os dados dela, certamente esse titular vai querer se hospedar onde os dados estão protegidos. Inclusive, eu tenho uma reclamação para fazer da organização do evento. Vamos brincar de organizar. Gente, vocês sabiam que nesse código de barras, cada vez que vocês deixam alguém bipar, eles têm acesso até ao seu CPF? Chateados ficamos aqui, né? Cadê a equipe hotel que não se adequou? Princípio da necessidade. Eles podiam colocar só o nome e um e-mail, ou o nome e um WhatsApp. Eles querem falar com a gente, eles não querem. Por que eles querem meu CPF? E Silvia, só a Receita Federal, por acaso? Pegando um gancho no que você está falando, até o princípio da necessidade, quando você traz isso para a segurança da informação, é uma outra preocupação. Eu tenho que proteger esses dados. Né? A gente tem que proteger esses dados, porque qualquer incidente de segurança eu preciso reportar. Eu preciso reportar para a autoridade, eu preciso reportar para o titular. Então, eu tenho que proteger. Por que eu vou pegar um dado, vou pegar o CPF, no caso aqui, se eu não preciso dele? Né? Então, se eu não tenho necessidade de ter esse dado, de proteger esse dado, eu não vou estar coletando dado desnecessário, né? Que é o que a Silvia diz, o princípio da necessidade, né? E o princípio da segurança, que também é um princípio da LGPD. Né? Exatamente, porque o que a gente veio fazer aqui? Networking, né, gente? Então, eu quero o nome de vocês e um contato para a gente poder se relacionar, eu entregar o meu serviço ou o meu produto para você e você para mim. Você não precisa saber o meu CPF, eu não preciso saber o seu, só vou saber o seu CPF a hora que a gente fechar um contrato, e aí já é outra história. Então, e a preocupação é, compartilhamos com vários estandes, com várias empresas, será que eles estão protegendo esses dados? Olha como isso é muito sério. E hashtag somos todos titulares, né? Nós todos somos donos dos nossos dados e não as empresas que os controlam nesse momento. E aí eu queria trazer um pouquinho para a vida da hotelaria, Henrique. Como que a hotelaria vê toda essa parte técnica, como que dentro de uma operação hoteleira, quem aqui é hoteleiro? Bacana. Então, dentro de uma operação hoteleira, como que é visto hoje? Você acha que a hotelaria vai chegar a entender a LGPD pelo amor, pela dor, ou porque o hotel do lado tem e eu não tenho? Pelos três. Boa tarde a todos. Eu acho que assim, hoje o que a gente vê muito na hotelaria são os extremos. Empresas e redes hoteleiras que estão muito preocupadas com ter informação, estudar sobre a LGPD, orientar os hotéis a que cumpra toda a legislação pertinente à LGPD e à proteção de dados. Tem algumas redes hoteleiras e alguns hotéis que estão, sim, muito preocupados com isso. E tem outros hotéis que devem esperar a dor, que devem esperar realmente acontecer algum problema para que alguém seja multado e aí sim se preocupar com o que fazer para o seu hotel estar, né, todo adequado perante a legislação. Mas eu acho que assim, precisa primeiro acontecer. Eu acho que assim, vocês falaram do caso da Amazon em Luxemburgo, mas no Brasil ainda não teve, né? A gente ainda não teve nenhum caso. Tivemos 600 decisões judiciais, 600. Mas que nós hoteleiros, a gente não tem essa informação. Então, sim, mas vocês vão ter hoje, então, calma. Como segura. Hoteleiros, a gente não tem essa informação. Então, a princípio... Inclusive, deixa eu te dizer que teve um caso de um hotel, se eu não me engano, no Mato Grosso, né? Na verdade, ali foi o hóspede tentou utilizar a LGPD em favor dele, né? E o juiz... Aí cabe entendimento se foi errado ou não, né? Entendeu que o hotel tinha razão, porque ele recebeu uma news, né? E ele botou na justiça porque ele não podia estar recebendo a news, porque ele suspendeu, né? E daí o hotel apresentou
a FNRH assinada com os dados que a Embratur pede, né? Então, estava todos lá os dados que a Embratur pede, e através disso que o hotel obteve os dados dele, né? Aí, como eu disse, a gente pode entrar na discussão se estava adequado ou não, mas o juiz entendeu que o hotel, sim, poderia ter mandado aquela news para ele, né? Então, teve uma situação, inclusive, em hotelaria. E tem agora, que ainda não foi citada a LGPD, do Axel Rose, né? Que também é um vazamento de dados, envolve dados pessoais, né? Para quem não acompanhou, uma camareira não, acho que foi uma camareira, ela filmou o Axel Rose dentro do hotel em Manaus, no bar em Manaus, e o hotel demitiu ela. Porque havia um contrato de confidencialidade. Exatamente. Onde o hotel não poderia ter nenhum tipo de contato com eles e nem os como falo, os funcionários deles com os hóspedes nesse sentido. E, né, para preservar a privacidade, e ela talvez não soubesse, talvez não tenha recebido o treinamento adequado, ou recebeu e não cumpriu, e acabou sendo demitida. Mas veja, é um caso. Então, assim, quando isso começar a se multiplicar, ou se houverem vários casos referentes a ações de descumprimento da LGPD, aí eu acho que o pessoal começa realmente a se preocupar mais com isso, para não perder o dinheiro de uma forma tão boba, né? Mas tu sabe, Henrique, tu sabe, Henrique, a doutora Silvia já me acompanha, já falamos em outros momentos, eu tenho tendência a olhar por outro lado. Tá? Eu olho a LGPD por um outro olhar, não só como titular que sou, e na proteção do titular. Eu sempre disse, eu já disse para a doutora Silvia, como eu sou de segurança da informação, a LGPD ela veio para fazer uma coisa, para que as empresas, os hotéis e todas as empresas fizessem uma coisa que ela já devia fazer desde os anos 90, que é proteger os seus dados, proteger o seu sistema, proteger os seus bancos de dados, né? A gente vê hoje diversos casos de ataque de ransomware e tudo mais. Aí alguém pode dizer assim, mas um ataque de ransomware não é um incidente de segurança. É um incidente, porque o dado foi acessado de alguma forma. O dado ficou indisponível. Isso já é um incidente de segurança. Então, desde os anos 90, as empresas já precisavam investir em segurança e não investiam, né? Então, não é um custo, é um investimento. A gente vai falar disso ainda. Mas, então, por isso que eu digo, Henrique, o custo, quando se fala assim, ainda não viu o LGPD, mas a gente já viu hotéis que tiveram caso de ransomware. Teve agora... internacionalmente falando, teve a Marriott, a rede Marriott, né? Eu já trabalhei em um hotel que teve um caso de ransomware. Eu conheço, aqui no Brasil, eu conheço vários hotéis que tiveram casos de ransomware aqui no Brasil. Isso é segurança da informação. Marco, mas eu tenho como ficar protegido? Bom, aí só existe, como a doutora Silva gosta de dizer, só existe 3 tipos de empresa, né? E aí eu vou pegar o gancho, Marco, me perdoe te interromper, e vou fazer uma pergunta que é o seguinte: todo mundo precisa se adequar à LGPD, todas as empresas. Quem precisa se adequar à LGPD? Eu tenho uma pousada de 10 quartos, eu tenho um hotel de 1.000 quartos, eu não tenho nem sistema. Quem precisa, quem não precisa, como é isso? Muito legal sua pergunta. Primeiro, a LGPD, por padrão, ela preserva e protege os dados em papel, não é no sistema. Se você ler o artigo 1º da LGPD, ele fala: esta lei protege os dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, o padrão é o analógico, é no papel. Então, imagina que você tem um hotel que tem lá 30 anos de existência e você tem um monte de ficha de pacientes, é ótimo, né? De hóspedes guardados num arquivo. Aquilo tudo é protegido. Como assim, Silvia? A lei só entrou em vigor em 2020. Esta lei, ela tem uma característica diferente. Ela retroage. Então, ela protege todos os dados também antes da entrada em vigor na lei, tá? Existe até um termo técnico, mas eu não vou entrar aqui, que não faz sentido nenhum. Mas a pergunta dele é: todas as empresas precisam se adequar, até uma pequenininha? Não só as empresas, mas também as pessoas naturais ou pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos. Dá um exemplo, Silvia. Um advogado que não tem um CNPJ, não tem um escritório, mas ele é autônomo, ele trata dados pessoais dos clientes dele, ele tem que se adequar. Um engenheiro, um arquiteto, um médico, qualquer profissional liberal também. E todos os CNPJs, sem exceção. Todos os CNPJs, independente do tamanho, inclusive
sem fins lucrativos. Igrejas precisam, qualquer instituição sem fins lucrativos, qualquer ONG, qualquer CNPJ. Existe um CNPJ, não importa se é MEI ou se é uma SA gigantesca que tem um IPO na Bolsa de Valores, não importa. O dado foi coletado no Brasil, está sendo tratado no Brasil, precisa se adequar à LGPD. E não importa a nacionalidade da pessoa, né? Exatamente. Se o dado foi coletado em território nacional ou tratado aqui, também está protegido. E assim, tem pessoas que podem dizer assim, tá, mas eu vi que houve uma flexibilização, que agora não é todas as empresas, que as pequenas e médias empresas não precisam se adequar. Não, na verdade não. Sim, houve uma flexibilização, né? As pequenas e médias empresas, elas têm algumas vantagens, vamos dizer assim, 4 vantagens, né? Que é, não precisa o DPO, não precisa nomear o DPO, não precisa, ela tem o prazo em dobro, né, para responder, né? E os documentos são flexibilizados, são facilitados, e o prazo para comunicar o incidente também é em dobro. Só isso. Só isso. Né? Só essas 4. Agora, deixa eu só te cortar rapidinho. O que é DPO, gente? Vem a sopa de letrinha LGPD, DPO, vocês ficam confusos. DPO é o encarregado dentro da empresa que vai tratar dos dados pessoais. Então, internacionalmente, o nome é DPO, que é Data Protection Officer. Na nossa tradução livre, é oficial de proteção de dados e, na letra da lei, encarregado pelo tratamento de dados pessoais, tá? Exato. Então, assim, essas empresas, elas precisam se adequar de qualquer forma. Elas só foram flexibilizadas, né? Elas vão precisar construir políticas de privacidade, elas vão precisar políticas de segurança da informação, elas vão precisar conscientizar as suas equipes, como a Silvia trouxe antes, elas vão precisar que todo mundo entenda o que é LGPD. E uma coisa importante sobre a conscientização das equipes, tá? Se eu chegar, se a Silvia, por exemplo, falou do CPF na equipe hotel, ou eu, né? Estou chegando na porta e eles me pedem meu CPF, e eu pergunto para o atendente o porquê que ele precisa do CPF, ele precisa me dizer. Ele precisa me dizer. Todos têm que ser treinados, todos da equipe têm que ser treinados. Tanto quando a gente for falar um pouquinho sobre o processo de adequação, a gente vai falar sobre isso. Né, Posso fazer uma pergunta como hoteleiro? Deve. Por favor. Bom, vocês fizeram agora uma colocação importante. A gente está com um hóspede na frente da recepção do hotel, você pede os dados, porque para nós, hotel, é obrigatório que ele preencha toda a FNRH, inclusive por conta do SPED, enfim. Do CPF, exatamente. E aí vai, e a pessoa pergunta, eu falo que a gente tem a legislação do SPED, e ele continua se recusando, porque ele não quer passar a informação. Não, ele não pode. Então, eu preciso receber essa informação. Ele não tem o direito de não passar o CPF, ele pode questionar. Exatamente, é assim. A LGPD, ela se harmoniza com todas as leis. Então, se existe uma lei que obriga os hotéis a coletarem todos aqueles dados, existe lá no artigo 7º, inciso 2, está escrito assim, para a finalidade de obrigação legal ou regulatória. E aí você pode tratar o dado, ele querendo ou não. Ah, não quero. Então, querido, você não vai conseguir se hospedar nem no meu hotel, nem em nenhum outro. Porque isso é uma obrigação legal. Você não pode não cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu acho isso muito importante. Mostra a importância da gente ter a informação do que da própria LGPD e como a hotelaria consegue contornar situações, porque elas acontecem. O nosso dia a dia é isso, né? Deixa eu te fazer uma colocação em cima dessa sua pergunta. Eu passei por uma situação, não de um hóspede no balcão, mas onde o hóspede não queria se autenticar na internet, né? Os hoteleiros sabem que a internet, por conta do marco civil da internet, a gente não deixa a internet liberada, a gente bota um hotspot, né? E esse hotspot, ele vai lá, o usuário e senha, que normalmente é o número do apartamento, e um nome, alguma coisa assim, certo? O que acontece? O hóspede disse, olha, por conta da LGPD eu não vou fornecer esses dados, eu não sou obrigado a fornecer esses dados. Eu disse, não, o senhor é. O senhor é obrigado a fornecer esses dados por conta do marco civil da internet, né? Ele ainda quis questionar a lei federal, não sei, mas o marco civil da internet é uma lei federal também,
né? Então, o hotel tem a obrigação, por ele ser ele estar fornecendo a internet naquele momento, ele tem a obrigação de armazenar esses dados por conta do Marco Civil da Internet. Então, de novo, é uma obrigação legal do hotel, o hóspede não pode se negar a se autenticar numa rede, enfim, né? E aí, se ele se negar de novo, não usa o serviço. Simples assim, é a opção dele. Eu sei que dá tema para até outra conversa dessa, né? O Marco Civil, porque poucos hoteleiros e poucas pessoas que fornecem internet pública conhecem o que é o Marco Civil, mas explica aí em 30 segundos o que é o Marco Civil da internet. O Marco Civil da Internet é uma legislação federal, como eu disse, se eu não me engano, 2014, acho que é, de 2014, onde ela obriga todas as empresas que fornecem internet, gratuita ou paga, né, elas precisam armazenar logs de acessos, né? Esses logs, o próprio Marco Civil da Internet já diz que precisa ficar fechados, ficar restritos, tu só pode fornecer ele por uma autoridade judicial, né, uma autoridade policial, mediante uma solicitação judicial, não pode fornecer de qualquer forma. E não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esses logs. Na verdade, ninguém pode ter acesso. A única forma de acessar ele é com autorização judicial, né? E por que isso? Porque se alguém cometer um crime dentro do teu estabelecimento, dentro do teu hotel, um crime digital, né, você precisa identificar essa pessoa quando a autoridade solicita o log. Ela está solicitando justamente para que você identifique essas pessoas, né? Então, é por isso. E se eu não... Daí, doutora Silva, não sei se ela chegou a olhar, mas se eu não me falha a memória, a empresa pode ser responsabilizada pelo crime se não fornecer esses logs. Exatamente. Sim, é isso mesmo. Ao contrário do que é a LGPD, o Marco Civil acho que tem um pouco mais de tempo, e já é mais bem tratado aqui no Brasil. E eu propriamente já passei por 2 situações que eu tive que passar para as autoridades o log das entradas no empreendimento. Então, eu já passei Também pela já passei situação por de isso. ter que... e tinha informação, ainda bem que eu tinha informação Isso que eu ia falar, e não tive... olha, ainda bem que você já estava adequado. Eu consegui ao passar a informação e não ter problemas, mas também é tão importante quanto, né? A gente também pode ser multado, autuado e criminalmente fazer parte aí de algo que não precisamos passar. São 2 leis que andam junto, né? E aí eu vou voltar um pouco para a LGPD, porque Marco Civil daria outro tema desse aqui, porque é muito importante. Quem não conhece, pesquise, porque é necessário saber de Marco Civil da internet em qualquer hotel, em qualquer pousada, em qualquer ambiente que tenha internet pública. E aí eu queria falar de custo. Qual que é o custo para recursos humanos, o custo financeiro mesmo, para que um estabelecimento se adeque à LGPD e consiga não tomar uma multa dessa, porque é aquela história, né? O seguro morreu de velho, e é melhor ter e pagar para estar adequado do que depois ver o custo, né? Então, como que a gente fala de custo quanto a isso e tudo mais? Volta um. Desculpa. Na verdade, não é um custo, né? É um investimento. Isso, inclusive, um estudo da Cisco de 2020, ele é o que nós estamos trazendo aqui, né? Ele nos mostra que no mundo, para cada dólar investido em LGPD, em proteção de dados, desculpa, no mundo, em privacidade de dados, privacidade e proteção de dados, a empresa tem um retorno de 2,7 dólares. Tá? Isso É uma mais média, que a poupança, gente. média mundial, tá? Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, desse mesmo estudo da Cisco, para cada dólar investido em privacidade e proteção de dados no Brasil, a empresa tem um retorno de 3,3 dólares. Tá? Como é que é esse retorno? Como é que esse retorno acontece? Esse retorno acontece em credibilidade de mercado. Tá? Esse retorno acontece não perder dados, né? E na fácil... Vamos pegar um caso famoso, CVC. Eu ia falar dele. Quantos dias a CVC ficou sem funcionar esse ano? 12. 12 dias. Por quê? Por conta de um ataque cibernético. 32 milhões de reais por dia Aí de prejuízo. Posso dizer para vocês? Não é uma empresa que investe em segurança da informação. Eu não compraria mais lá. Desculpa se tem alguém da CVC aí. Não vou Mas mais. não é uma empresa que investe em segurança da informação. Por que isso? Em qualquer empresa que investe em segurança da informação, o time de segurança da informação teria sido demitido no segundo dia.
Diego, tu que é de tecnologia, tô errado? Não tinha backup, Correto. gente. Não tinha Imagina. backup. Não tinha nada disso. Perderam tudo. Perderam valor de mercado na Bolsa de Valores, que eles têm o capital deles aberto. Perderam também credibilidade. Perderam no branding, né, na marca. Gente, eu sempre fui cliente deles. Agora eu não quero mais. Ah, não, Silvia, mas agora eles arrumaram. Eu sei, mas o prejuízo que eu tive, eu não quero mais ter. Então, para mim, eu como cliente não serei novamente cliente deles. Assim como a Silvia, quantas outras pessoas eles perderam? E ainda podem continuar perdendo. E a gente, entre esses, pode citar outros casos. Tem lojas americanas também, que teve também no relatório trimestral deles, eles citaram 900 mil. Mas se tu pensar que as lojas americanas é um marketplace, 900 mil não, 900 milhões, 900 milhões. 900 milhões no relatório trimestral deles, de prejuízo em função do ataque. Foram 10 dias. Foram 10 dias. E se tu pensar que a Americanas é um marketplace, onde pessoas vendem através dela, a gente pode chutar ali assim, por volta de 4, 5 bilhões de reais. Provavelmente. Pode passar o próximo slide, que aqui a gente tem os números bem assustadores. Gente, se vocês puderem pegar esse QR Code, vocês vão ter acesso ao site da ANPPD. Inclusive, ele está até com o botão da ANPPD. A ANPPD é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. E nesse portal de violações, vocês vão ter acesso às condenações judiciais quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos supor que você vai conversar com a diretoria do seu hotel e eles vão falar, como o Henrique falou assim, não, gente, calma, ainda não tem nenhum caso na hotelaria, vamos esperar. Você pode mostrar essas decisões. Gente, tem condenação de 2,5 milhões já no Brasil. E tem condenação de R$100 também. E aí vocês podem usar, esse portal ele é aberto ao público e a nossa ideia na associação é realmente mostrar para o mercado como o Poder Judiciário já está atuante quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Inclusive, o Ministério Público está muito ativo, o PROCON está muito ativo. Eu não sei se vocês sabem, mas o PROCON, em uma tacada só, multou 4 empresas. A Privalha, que é um e-commerce de roupas e acessórios. O Grupo James, que faz parte do Grupo Pão de Açúcar, ou o Pão de Açúcar faz parte deles. A Decathlon, que eu acho que todo mundo conhece. E a Leroy Merlin. Eles foram multados por quê? Porque eles tinham uma política de privacidade no site que era fake. Elas eram uma política de privacidade, mas dentro da empresa não estava acontecendo nada daquilo. Era só para enganar o consumidor. Era só para enganar o titular. Isso. Espera só um minutinho. Quando o PROCON chegou lá e falou, eu quero que vocês me provem que o que está escrito aqui está acontecendo aqui dentro e eles não conseguiram provar, todos eles foram multados. Se vocês quiserem ter informações, coloca no Google assim, PROCON do Mato Grosso do Sul, multa, por exemplo, o Decathlon. Aí você vai acessar a página do próprio PROCON contando como foi essa experiência deles. Pode falar, Marcos. Isso que a Silvia está falando da política de privacidade, eu acho que quase que diariamente eu recebo contatos dizendo assim, Marco, me ajuda a fazer minha política de privacidade? Eu só quero isso. Só me ajuda a fazer minha política de privacidade. Como se fosse simples. Eu estalo os dedos, eu pego um template e faço. Copia do vizinho, não pode. A LGPD é muito clara, não pode. Ela precisa ser transparente, ela precisa refletir o que você faz com o tratamento de dados. O que você faz com os dados das pessoas, como você trata, com quem você compartilha. Até isso. Se eu compartilho, se a minha empresa compartilha os dados... Vamos lá. O teu hotel tem a Vega IT instalada lá no teu hotel. Certo? Você tem um compartilhamento de dados com a Vega IT. E você precisa apontar esse compartilhamento de dados dentro da sua política. Ah, o seu hotel tem um PMS. Você tem um compartilhamento de dados com esse PMS e precisa ser apontado esse compartilhamento na política. Porque o titular é o dono do dado, não é a empresa. E tem uma frase de um professor nosso, ele diz assim, nada sobre mim sem mim. Ou seja, nenhum tipo de tratamento dos meus dados sem o meu conhecimento. Nós somos os donos dos nossos dados, não são as empresas. E antes da LGPD, as empresas achavam que eram donas dos dados. Quem nunca contratou um consultor de vendas porque ele tinha uma carteira boa de clientes? Ele achava que a carteira era dele, a carteira não era, agora não é mais dele. A carteira
os dados daqueles clientes são dos clientes. E ele que escolhe se ele quer ir para a empresa A ou para a empresa B. Não é o consultor que leva para onde ele quer. Hoje em dia não pode mais fazer isso. E aqui a gente tem algumas informações importantes. Olha, mais de 160 empresas já tiveram multas no Poder Judiciário, tá? Não tem nada com a parte administrativa. Mais de 4 milhões e 400 mil reais em multas. E também o limite que eu falei para vocês de 50 milhões da multa no caso da LGPD. E aí eu vou fazer uma outra pergunta que o Marco comentou. As empresas procuram para fazer a política e tudo mais. E aí, é complexo? Como fazer isso? Como é feito isso? De que forma a gente precisa se preocupar como hoteleiro? O Marco comentou de ter empresas contratadas. É importante que todo mundo que for contratar uma empresa que cuide de dados, contrate empresas que cuidem e que tenham certificação desses dados. Tem muita empresa de tecnologia que não tem a certificação e não cuida dos dados. Então, se você contratou aquela empresa, você é responsável, e contratou uma empresa que vai vazar o dado do seu cliente, a culpa é primeiro tua, depois também da empresa. E aí, como é para se adequar? Vamos separar tua pergunta por combos, vamos dizer assim. Boa. Primeiro, toda empresa, se eu me hospedo num hotel, né, quando eu me hospedo num hotel, aquele hotel ele é controlador dos meus dados. Os dados são meus e ele é o controlador. Então, quando ele compartilha os meus dados com as empresas fornecedoras dele, essas empresas são operadores. O que é isso, controlador e operador? O controlador é quem é responsável. É o que toma as decisões sobre o que vai ser feito com aqueles dados. Então, Exato. Ele decide a finalidade e a hipótese de tratamento, porque a lei traz as hipóteses, e fora das hipóteses não pode tratar. Se eu tiver um tratamento que eu não consigo encontrar na lei nada que se encaixa, não pode tratar esse dado. Exemplo, venda de lista de clientes. Não pode, porque não tem nenhuma hipótese. Isso. Então, assim, o operador ele é obrigado a tratar o dado conforme o controlador falou. Ele só obedece ordens. Ele só obedece ordens, certo? Existem alguns casos em que o operador ele tem uma controladoria conjunta, vamos dizer assim. Não, tiraram, verdade. Não tem mais, desculpa. Então tá. Continuando a tua resposta, né? Do processo de adequação. Ele é um processo fácil, que leva apenas uns 3 anos. Gente, eu brinco, igual está escrito aí no slide, não é um bicho de 7 cabeças, são só 6 cabeças, olha, só 6 passos. E eu vou te fazer uma pergunta que acho que deve estar na cabeça de muito hoteleiro aqui. Então quer dizer que eu não posso ir lá no meu sistema, baixar o e-mail do pessoal e mandar um e-mail marketing sem ele me dar ok, é isso? Então, calma. Muita calma nessa hora. As pessoas confundem, e eu não sei de onde vem isso, que tudo na LGPD é consentimento. Gente, eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, foge para as montanhas e não usa o consentimento. Por quê? De acordo com os direitos dos titulares, quando o teu hóspede te dá um consentimento, ele pode tirar o consentimento a hora que ele quiser. E como que você vai fazer? Imagina, que dor de cabeça. Então, o que você tem que fazer com ele? O que é uma propaganda que você vai mandar, uma newsletter, ou algum novo produto que você tem, uma promoção que você quer mandar para esse cliente? Você pode mandar esse e-mail para ele, desde que no rodapé tenha o que a gente chama de opt-out, ou seja, eu consigo me descadastrar e não receber mais. Tá? Mas como eu encaixo esse envio dentro das hipóteses de tratamento? Nossa. Existe uma hipótese de tratamento que é o artigo 7º, inciso número 5. Lá diz assim, execução de contrato ou preliminar de execução de contrato. Por quê? Quando eu estou mandando uma proposta para ele de um produto novo ou de um serviço novo, ele está namorando comigo. Vamos usar essa analogia. Ele está namorando comigo, ele está ali na minha lista, ele está namorando comigo. Em algum momento ele vai comprar um produto ou um serviço meu. Então, é uma preliminar de uma execução de contrato. Ele comprou algo de mim, eu já tenho um contrato. Então, eu uso a mesma hipótese, mas já na execução do contrato. Agora, se ele não quer mais namorar comigo, ele não quer mais receber notícia de mim, ele não quer saber nada de mim, gente, deixa ele embora. Por quê? Porque ele só vai te trazer, vai ser só um ônus para você manter aquele dado protegido e é caro.
A cada mega que você mantém dentro de um local armazenado protegido custa caro. Então, deixa ele embora. É melhor ele ir embora do que ele te processar no futuro. Fala, Silvia, Marco, que você estava preocupada. Eu só queria usar minha frase, né? Você usou a sua. Vai. Quando a Silvia fala consentimento, não use o consentimento e fuja para as montanhas, eu tenho outra, né? Execução de contrato é vida. Exato. Tudo que você precisar, coloca a preliminar de execução de contrato, se você ainda está mandando uma proposta para ele, uma propaganda de um produto para ele, e ele fechou, ele virou seu cliente, execução de contrato, vocês vão estar seguros, esquece o consentimento. Só tem uma hipótese que é obrigatório o consentimento para tratamento de dados de crianças, ou seja, pessoas menores de 12 anos. Até 11 anos, 364 dias, é obrigatório usar o consentimento. Fora isso, esquece, gente. Você não pode tratar dados de criança sem o consentimento dos pais ou responsáveis. Isso é a única hipótese. Não tem outra hipótese na LGPD. Claro que a gente sabe que, por força de lei, você vai ter que tratar aquele dado, mas tem que ter o consentimento de qualquer forma. Dos pais. Tá? E sobre o processo de adequação, como a Silvia disse, são esses passos. O primeiro passo é a conscientização, que é aquilo que a gente falou. A tua equipe precisa saber que vocês... da adequação. Ela precisa saber o que é LGPD, ela precisa saber o porquê vocês tratam dados. O segundo dado é o mapeamento de dados. O segundo passo é o mapeamento de dados, né? Mapear o processo, entender o teu processo, entender os dados. Eu sempre digo que eu já peguei empresas que o gestor nem sabia que o vendedor estava, ou que o recepcionista, ou que alguém estava coletando um determinado dado. Vamos lá, uma camareira, daqui a pouco, ela pega o CPF do cara, o WhatsApp do hóspede, porque ele disse assim, olha só, quando tiver limpo o meu apartamento, tu manda um WhatsApp para mim avisando, né? Isso é um tratamento de dados. Se existe esse processo, ele precisa estar adequado. A gente não vai dizer que não pode fazer o processo desde que ele precisa estar adequado. Tem que encontrar uma hipótese de tratamento para ele. Eu não consigo para esse, né? Mas tudo bem. O diagnóstico, a gente entrega... No terceiro passo é o diagnóstico de tudo que foi feito no mapeamento, né? O quarto passo, o plano de ação, onde realmente daí nascem as políticas, nascem as políticas de privacidade, ou seja, só lá no quarto passo que a gente vai falar em política de privacidade. Tá? E o quinto passo é botar tudo isso, é treinar de novo, de acordo com as políticas. Adequar todos os contratos, mudar todos os processos internos e de compartilhamento. Gente, é muito importante, não adianta o seu hotel estar adequado e os seus operadores, ou seja, as empresas que estão prestando serviço para vocês não estar. Porque quando eu compartilho os dados dos meus hóspedes com, por exemplo, uma empresa que vai me fornecer algum tipo de produto ou serviço, vamos dar um exemplo, uma empresa de contabilidade, que vai fazer a contabilidade do meu hotel, ele vai ter que ter acesso às notas fiscais que eu emiti, lá tem os dados dos meus hóspedes, eles vão ter acesso aos dados de todos os meus funcionários, só que eles não estão adequados. E aí acontece um vazamento lá no contador. Você, hotel, responde. Porque você não exigiu na sua cadeia produtiva que eles estivessem adequados. Olha como isso é muito mais sério do que a gente imagina. E eu brinco que o processo de adequação ele começa e nunca mais termina, porque o monitoramento ele é eterno. O ser humano odeia mudar. A gente não gosta de coisa nova. A gente quer manter sempre na zona de conforto. Eu já sei como faz. Gente, sempre foi assim. Quem é esse povo louco da LGPD que veio mudar tudo aqui dentro? Não é o povo doido da LGPD, é a LGPD que veio mudar, é uma lei federal. E você tem turnover, você tem mudança de processo, você tem evolução, tem mudança de sistema, tem atualização, tem uma série de coisas que acabam mudando processos e acabam mudando o tratamento de dados. E aí, vou pegar um gancho nisso, e eu queria ouvir a opinião do Henrique no sentido de... Como hoteleiro, quando você olha esse processo, quando você olha essa dificuldade toda, você tem que treinar, a tua camareira tem que saber de LGPD. Sim, é incrível, até o pessoal da limpeza. Tudo. Eu vou te falar por quê. Imagina que um hóspede recebe uma carta, sei lá, uma correspondência, ele trouxe a correspondência dentro da mala, aí ele abre a correspondência, pega aquele envelope que ele não vai usar e joga no lixo comum. Tá cheio de dados pessoais ali. O pessoal da limpeza, ele tem que saber que ali tem dados pessoais que não podem ir para o lixo comum. E dentro da governança desse hotel, ela tem que saber para quem ela entrega aquilo, que tem que ser feito o descarte correto.
E aí, Henrique, como fazer tudo isso numa operação hoteleira? Quantos quartos você cuida lá? 442. Como fazer isso com uma equipe de quantas pessoas? 159. E aí, como que você tem o olhar da hotelaria para isso? O que eu ouço aqui é que não é um bicho de 7 cabeças, eu tô vendo a caverna do dragão aqui, inteira, esperando o mestre dos magos vir para me ajudar, porque a situação é bem complicada, porque quando a gente fala de LGPD, de processos, a gente fala de muitas pessoas, nas quais você, por mais que tente ter o controle sobre todas elas, na prática não acontece bem assim. Vamos dar casos práticos, habituais que acontecem dentro de um hotel, né? Aquela lista de café da manhã que fica naquele púlpito, com o nome do hóspede, e aí a pessoa sai para arrumar alguma coisa e fica a lista lá moscando. Mas deixa eu te perguntar, deixa eu te devolver a pergunta. E por que na lista do café da manhã eu preciso colocar o nome do hóspede? Não seria só botar o número do apartamento e se tem café ou não? A teoria é ótima, a realidade é outra. Eu estou passando o que acontece dentro do hotel. Né? Ou pelo menos coloca pseudo-anonimizado, coloca lá as iniciais, aí o cara vai falar o nome dele, mas vai ter que bater as iniciais. O que eu falo não são acertos, são coisas que acontecem dentro do hotel. Por exemplo, pegar e usar a folha de rascunho de um relatório, né, que está com dados de hóspede. Não estou falando nenhum absurdo. FNRH antiga e transformar em bloquinho de nota. Tudo isso. A gente fazia isso antes, né? Tá tudo bem, só mudou. Agora o RH que deixa todos os olerites dos funcionários com a porta aberta e aí a pessoa tem acesso a informações. Henrique, a gente fala de clientes externos, mas a gente tem que lembrar que a gente tem dados de clientes internos também, que também precisam da mesma... Henrique, e por isso que a gente fala que o mais importante de tudo é a conscientização. O mais importante de tudo, acho que são os 2 passos mais importantes tidos depois do mapeamento, é a conscientização e a implementação, que é quando você vai treinar suas equipes. Você vai criar os processos adequados à LGPD e vai treinar suas equipes a executar esses projetos esses processos dessa forma. Eu vou dar outro exemplo, que aí de novo, é treinamento, é mostrar a importância. Todos os hotéis colocaram na FNRH a perguntinha lá, sabe que seus dados estão protegidos na LGPD, sim ou não? Eu respondo. Então, assina aí, faz o xizinho aí. Deus. O que fazer com isso? O recepcionista não sabe o que fazer com isso. Aí falou não, e aí? Beleza, o cara falou não, o que eu faço com o não dele? Qual a diferença de tratamento entre o sim e o não? Não, isso é a realidade hoteleira, gente. Eu não estou falando, não é no meu. O sentimento foge dele. Agora, olha que legal. Eu tive o prazer de dar o treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados no Encontro Nacional do PROCON, que aconteceu esse ano, em maio, lá em Juiz de Fora. Eu estava com os PROCONs do Brasil inteiro. E eu disse para eles o que eles têm que procurar. Então, os PROCONs vão procurar isso, porque eu ensinei eles, tá? Eles vão procurar se a política de privacidade é de fachada ou se está de acordo com os processos internos. Eles vão, se por acaso o DPO de vocês for teimoso e colocar o consentimento, vê se cumpriu tudo que está escrito no artigo 8º. Se o DPO de vocês for teimoso também e usar o legítimo interesse, que é outra furada, vê se cumpriu os requisitos do artigo 10. Se vocês estão atendendo os direitos dos titulares, eu não consigo enxergar lá, eu preciso olhar aqui. O artigo 9 e 18 estão sendo atendidos, porque a LGPD é sobre o titular, gente. É sobre os direitos que nós todos temos. Então, estudem o artigo 9º e o artigo 18 da LGPD. Inclusive, se vocês estiverem em casa de bobeira, no YouTube hoje, Silvia Brunelli do Lago, eu vou dar uma aula sobre isso, de 1 hora, se vocês quiserem aproveitar. Foi nomeado o encarregado pelo tratamento de dados pessoais? Só deixa eu fazer um parênteses nessa do encarregado. Já tem uma decisão, inclusive, da Justiça Gaúcha, do Trabalho Gaúcha, obrigando a empresa a nomear o encarregado. Né? Então, não é uma, né? São várias, mas essa é uma que marcou porque foi contra a JBS, né? Sim, sim. E se houve treinamento dos funcionários, eles vão querer uma evidência que os funcionários receberam treinamento e os contratados também, porque lá no artigo 41 da LGPD, o encarregado pelo tratamento de dados ou o DPO, ele tem que treinar não só os funcionários do hotel, mas pelo menos um representante de cada um dos prestadores de serviço, tá? Daqueles que prestam serviço, são os colaboradores terceirizados. E a efetiva proteção dos dados, quais as medidas técnicas, administrativas, boas práticas, né? E aí a gente usa muito o padrão das normas ISO 27000
para isso. E há um protocolo, caso aconteça um incidente, qual é o protocolo? Então, é isso que o PROCON vai procurar. Eu que mandei isso para eles, essa apostila, então é isso que eles vão procurar. E por que o PROCON vai entrar nessa história se quem tem que fiscalizar é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Porque a Autoridade Nacional ela é pequenininha, ela tem 36 pessoas. E nós somos mais de 19 milhões de CNPJs. Então, eles fizeram uma colaboração com o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, todos os PROCONs hoje estão autorizados com esse convênio com a ANPD a fiscalizar os hotéis, tá? Então, agora, além de vocês terem lá o Ministério do Turismo atrás de vocês também, vocês vão ter o PROCON também atrás de vocês, tá? E doutora, eu fiquei sabendo que a senhora vai ajudar a gente com alguma coisa aqui. Vai ter um presente pra galera? Vai ter presente, gente, que eu sou uma pessoa boa. Olha que pessoa boa. Eu tenho um e-book que chama Descomplicando a LGPD. Ele tem um custo de R$ 97,00, mas eu estou dando de presente para vocês R$0, tá? Nem eu, que sou aluno dela, já tinha ganhado esse e-book. Oi? Você não tem, né? Ele não tem, gente. Pega aí. Pega o QR Code. Então, são 196 páginas sobre tudo que vocês precisam estudar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu falei, custa R$ 97,00, mas eu estou dando de presente para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho e eu possa me hospedar tranquila nos hotéis, saberem que os meus dados estão protegidos, porque eu vivo enfiada em hotel e eu gosto muito de chegar lá e saber que eu estou com os meus dados protegidos. Eu queria abrir para se alguém tem alguma pergunta. Tá aqui as redes sociais da doutora Silvia, do Marco e da Bean School, que o Henrique está representando aqui. Tem alguma pergunta? Darielle, você leva o microfone para ele ali, por favor? Gente, o meu QR Code é o primeiro, do Marco Antônio o segundo e da BYM School também. Detalhe, tá? Hoje, como eu falei, hoje à noite eu vou fazer uma aula sobre os direitos dos titulares. Se vocês quiserem acompanhar, vai ser transmitida também no Instagram. Então, já aproveita para me seguir e acompanhar essa aula gratuita. Cadê? Quem? Na verdade, eu tenho uma dúvida, tá? Porque eu também me hospedo bastante. E assim, uma coisa que eu penso, quando a gente entra no site para fazer uma reserva do hotel, a gente já coloca nossos dados ali. Quando a gente chega no hotel, aí eles dão uma ficha para a gente preencher. Aquilo ali é terrível, só para vocês terem uma ideia. E eu queria entender, a gente já passou anteriormente nossos dados para uma plataforma de vendas, não sei exatamente. O hotel ele deve receber alguma informação nossa. Por que quando chega, ao invés de só conferir os dados, a gente tem que preencher tudo novamente? E tipo, é um papel, uma coisa muito... Teu nome, perdão? É Lucas. Lucas, eu vou te responder essa porque tecnicamente vem mais para mim. Por que isso? Por pura falta de conhecimento da tecnologia que tem à disposição. Então, hoje tem várias ferramentas e plataformas de tecnologia que oferecem a condição do hóspede preencher o dado só na hora da reserva e o hotel ter tudo isso desde a hora que o hóspede vai embora. Tudo dentro da LGPD, tudo perfeitinho. Por que não acontece isso? Porque os hotéis precisam entender mais de tecnologia. Então, tem várias empresas aqui hoje no pavilhão que fornecem isso. Nossa próxima apresentação é sobre jornada do cliente, que vai falar sobre isso. Então, já convido tanto o Lucas quanto a todos a assistirem, que é a jornada, desde quando o cliente compra até quando ele vai embora, tudo que tem à disposição de um hotel hoje para que ele trabalhe isso e faça com que o hóspede não ache chato. Preencher o dado, depois preencher de novo. E só complementando o que o Diego está falando, como ele disse, existem ferramentas para evitar isso, né? Então é desconhecimento mesmo. Mas além disso, também ali tu não consegue, no momento da reserva, o que você vai botar? Você vai botar os seus principais dados, nome, endereço, CPF, essas coisas, e-mail, certo? E a Embratur, ela pede muito mais dados que isso. Né? Então você vai, de qualquer forma, na chegada do hotel ter que revisar aqueles dados, ter que vistoriar aqueles dados, você vai ter que apresentar seu documento e você vai ter que assinar uma ficha de qualquer forma. Mas é fato que tudo isso pode ser simplificado com tecnologia e fazendo a coisa fluir, que é o nosso próximo bate-papo. Então, a tua resposta completinha está no próximo bate-papo aqui. Só tem uma coisa, por causa da LGPD, esse negócio pode ficar um pouquinho maior. Por quê? Porque você vai precisar dar uma olhadinha na política de privacidade. Então, você precisa saber o que é que eles estão fazendo ali com seus dados. Então, gente, é chato pra caramba, a gente sabe que ninguém gosta de ler. Então, eu sempre falo pro pessoal que estuda comigo o seguinte, política de privacidade tem que ser um documento que até uma criança de 12 anos entenda.
Se você for falar juridiquês, gente, é um saco. Vamos combinar que ninguém gosta de ler? Quem lê bula de remédio aqui? Olha, eu gosto dele, eu sou essa pessoa. Eu li o manual de instrução do meu carro. Eu sou pessoa difícil. Mas, normalmente, as pessoas não leem. Então, a política de privacidade, ela tem que ser tranquila. Eu gosto muito de fazer como se fosse uma planilha. Então, por que eu coleto seu nome? Para essa finalidade, com essa hipótese de tratamento, a pessoa bate o olho e já vai vendo. Uma coisa bem simples. Eu conheço uma política que ficou linda, segundo a minha professora. Ah, meu Deus, tá vendo? É essa pessoa. Gente, então assim, prestem atenção agora. Quem já deu o CPF na farmácia em troca de um desconto que nunca veio? Ninguém deu? Conta pra mim. Todo mundo faz isso o tempo inteiro. Não dá mais, gente. Eles estão comprando seus dados, tá? O desconto que eles vão dar em produtos que a gente nem quer, que a gente nunca conseguiu os descontos, né? É aquilo que eu disse antes. Perguntem por que eles querem o dado. Eles, às vezes, nem sabem. Inclusive, a maior parte das farmácias já foram multadas. Porque eles coletam os dados, não sabem por quê, as políticas estão equivocadas. Então, gente, para de dar CPF aonde pedirem para vocês. Parem, porque você não sabe para onde está indo isso, tá? Os nossos dados valem muito, muito mais. Nós estamos entrando num momento do mundo onde as nossas vidas virtuais estão ficando maiores do que a nossa vida analógica. Você tem muito mais informações correndo dentro dos sistemas. E quanto mais isso for protegido, mais vão valer os nossos dados. Quanto menos você se preocupar com seus dados, menos você estará protegido. E saiba, tem muita gente ganhando dinheiro com seus dados. Então, ele vale muito. Não dá para qualquer pessoa que você não sabe como está tratando. E só lembrando que a gente já falou aqui, né? Tem momentos que vocês são obrigados a fornecer esses dados. Só que isso vai estar lá na política de privacidade, se ela for bem construída, se ela for bem feita. Então, quando tu entrar no site para fazer tua reserva e ter aquela coleta de dados, olha a política. Vamos olhar a política de privacidade desse hotel? Como é que tá? Ah, não, tá genérica, não tem? Aí tu pensa duas vezes se tu quer realmente usar ou não esse serviço, né? Show. Queria agradecer, doutora Silvia, Marco, Henrique. Obrigado pela presença de todos. A gente vai começar já o papo sobre jornada do hóspede aqui. Então, eu convido quem tiver um tempinho para ficar com a gente. A próxima é de meia hora. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.